Ai, 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 a maldita butterfly. Cante comigo. Ai, 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 não sei quem mais. Tranquilo, esse não é um vídeo de eu cantando. Eu juro que eu faço melhor do que isso. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vou te dar uma notícia bombástica. Se você quiser respirar fundo antes de ouvir essa notícia, dá uma pausa no vídeo. Mas eu vou falar de uma vez pra que o golpe seja imediato e você possa se recuperar mais rápido. Você é um perdedor. Pega um pouquinho de ar. Agora solta. Alguém tinha que te dar essa notícia e essa pessoa sou eu. Eu sei que você deve estar se sentindo um pouco incomodado com isso. Talvez não. Talvez você seja essa pessoa pessimista e pense, eu sou mesmo. Pelo amor de Deus, não tô querendo te diminuir. Não se diminua, isso não é legal. Ah, Heloísa, então o que você quer dizer com isso? Calma, eu tenho um ponto. Parece absurdo a frase? Sim. Mas tem toda uma lógica por detrás, que talvez não seja uma lógica muito bem fundada, mas na minha cabeça tem sentido. E eu vou tentar explicar isso pra você, porque isso me ajudou um pouco e talvez possa te ajudar também. Talvez. Eu não gosto de ficar falando muito disso, eu também não quero que o meu canal seja sobre isso, mas eu moro na Espanha. Eu menciono isso várias vezes. A minha situação é um pouquinho, eu não vou dizer complexa, mas às vezes é um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou tentar resumir, tá? Primeira vez que eu vim, eu era uma criancinha. Então eu fiquei durante um tempo, aprendi o idioma, legal. Só que eu acabei tendo que voltar pro Brasil. Crise econômica, meus pais tentaram fazer as coisas acontecer aqui, não deu certo, voltaram pro Brasil, foi ainda pior. Quando voltamos pro Brasil, a gente ficou durante um tempo, meus pais voltaram, fiquei um pouquinho mais. E depois, finalmente, eu voltei pra cá outra vez. E agora mesmo estou na Espanha. Eu tenho a intenção de ficar aqui. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a intenção é ficar porque, sinceramente, eu já cansei. Quero estar no lugar, não gosto mais de me mudar, é um saco. Heloísa, o que isso tem a ver com o vídeo? Mas o que você imagina? Morar fora do Brasil me fez enxergar muitas coisas sobre o nosso país que eu, estando no Brasil, não conseguia enxergar. O que isso tem a ver com ser perdedor? Tem esse senso de competitividade dentro da gente que é muito tóxico. Não é aquela ânsia de buscar a nossa melhor versão pra gente se sentir melhor. É aquela competitividade que, para você se sentir que está no primeiro lugar, você tem que subjugar uma pessoa por debaixo de você. Ai, Heloísa, eu não sou assim. Eu sou uma boa pessoa. Eu não quero mal de ninguém. Então, calma aí. Eu não tô querendo afirmar coisas sobre você. Isso não é um comportamento que todo mundo tem. Eu estou dizendo que isso é algo comum. E muitas vezes a gente não é consciente disso. E eu não tô falando como uma pessoa super inocente que nunca atuou dessa forma. Não, não, não. Eu estou falando como uma pessoa que agiu dessa forma. Se eu tô falando sobre isso é porque tenho experiência de causa. A gente nem é consciente que estamos tendo esse tipo de comportamento. Pra isso, eu vou dar exemplo. Inclusive, eu queria dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas falam, ai, você tem que se amar. Ai, você tem que ser mais educado. Ai, você tem que ser... A gente tem que colocar exemplos práticos. Porque é muito fácil a gente falar, se ame. Como? Seja mais educado. Como eu posso ser mais educado? Pois eu vou dar um exemplo. Olha, falando sobre essa atitude de competitividade tóxica, por exemplo, eu gosto muito de ver vídeo de gente cozinhando. Vou preparar uma dessas receitas? Com certeza não. Por muito que às vezes eu tenho um surto e que me dá uma vontade de cozinhar meio doida e eu quero fazer coisa na cozinha, a tendência é eu fazer sempre o básico. Mas eu gosto de ver vídeo de gente tentando coisas novas. Porque se eu não tento, aquela pessoa tem que tentar. E uma coisa que eu sempre faço na hora de assistir vídeo de gente cozinhando é olhar os comentários. Mas sempre tem aquela pessoa que não gostou. E ela vai manifestar que ela não gostou. E além de dizer que não gostou, o dela tá melhor. E na maioria das vezes são pessoas de 30 anos pra mais que elas têm essa tendência a ter esse tipo de comportamento na internet e na vida real também, de criticar o que o outro tá fazendo enquanto enaltece o que ela mesma faz. Seu risoto, tá com uma boa cara, mas o que eu faço é bom de verdade. Sabe por quê? Porque eu uso isso aqui. Você não usa, você prepara diferente. É sempre esse tipo de comentário e eu fico pé da vida. Gente, se você gosta de outro jeito, você gosta de outro jeito. Faça do jeito que você goste. Ah, mas Heloísa, eu não ajo dessa forma. Parabéns pra você. Porque eu não tô falando só de receita de vídeo. É doloroso dizer que muitas pessoas, meus conterrâneos, vivem pra competir, vivem de aparência. Não é uma competição saudável, é sempre uma ânsia de colocar o outro pra baixo pra você se sentir mais exclusivo. Quando eu era mais pequena, eu replicava esse tipo de comportamento de forma inconsciente. Por exemplo, eu desenho muito bem. Para uma pessoa que nunca teve aula de desenho, para uma pessoa que nunca se formou academicamente pra desenhar, eu desenho bem. Logicamente, eu não sou uma
profissional. Só que na minha turma, sempre tem uma pessoa a mais que tem essa mesma habilidade. E eu tinha aquele sentimento de que eu acho que eu desenho melhor do que a outra pessoa. Eu não gostei do jeito que a outra pessoa desenhou essa coisa. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento de competitividade, eu sou um caso um pouco peculiar, porque eu sempre me jogo pra baixo. Por muito que eu ache que eu seja boa em alguma coisa, eu me saboto e eu penso, no final, aquela outra pessoa é muito melhor. É algo que eu preciso trabalhar em terapia, e eu já tô fazendo isso. Só que, voltando à questão da competitividade, eu percebo que várias pessoas têm esse tipo de comportamento. Ah, Heloísa, eu já sei tudo isso. Você tá falando coisas redundantes. Você não precisa me explicar o óbvio. O que isso tem a ver com ser perdedor? Quando você tá competindo com a intenção de jogar alguém por debaixo de você, quando você quer pisar em alguém, você quer se sentir superior a outra pessoa, você sempre vai perder. Por muito que você se sinta melhor por ganhar mais dinheiro que seu vizinho, você é um perdedor. Por muito que você se sinta melhor porque você tem o corpo mais malhado do que a outra pessoa que vai na sua mesma academia, você é um perdedor. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Cria aquele senso de competitividade que não acaba nunca. E mesmo que você seja a pessoa mais daquele ambiente, esse é o tipo de atitude de uma pessoa perdedora. Porque por muito que você seja a pessoa mais rica do mundo, em algum momento você não vai ser a pessoa mais rica do mundo. Vai ter uma pessoa que vai ganhar mais dinheiro do que você. Talvez eu esteja usando um exemplo muito exagerado, porque quando a gente fala dinheiro, todo mundo é lascado. Eu sei que a pessoa que tá me assistindo aqui não é um bilionário, mas você entendeu o que eu quis dizer, certo? Ah, Heloísa, não tem esse tipo de atitude. Muito bem, parabéns pra você. Mas muitas pessoas não têm consciência disso. Tem coisa que é tão óbvia que a gente precisa ficar lembrando. E eu falo essas coisas pra mim. Eu não falo só pra você que tá assistindo. Tá bom que eu tô tentando passar uma mensagem, tentando ajudar outra pessoa. Mas muitas das coisas que eu falo aqui em vídeo é pra mim mesma, é pra eu me lembrar. Porque eu sou a pessoa que mais consome os meus vídeos. Sim, é pra mim mesma. Só que, se fosse só pra mim, eu deixaria no computador, veria outra vez quando tivesse oportunidade, e é isso aí. Mas às vezes eu comparto esses vídeos pensando que outra pessoa também pode se beneficiar das coisas óbvias que eu falo aqui. Eu também tava fazendo uma breve reflexão sobre por que a gente tem esse tipo de atitude de tentar competir uns com os outros. Talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas enfim, vou expressar isso também. Pela desigualdade que a gente vive no nosso país, muitas vezes ter coisas significa que a gente está num status de superioridade com relação aos outros. Então, se você tem uma roupa que a outra pessoa não tem, você se sente mais especial. E isso dá uma espécie de gratificação que faz que a gente se sinta bem, se é que eu posso dizer isso, mas como eu disse, na minha cabeça, isso é uma atitude de perdedor. Porque pra você se sentir bem, você tem que ter algo que a outra pessoa não tem e se sentir exclusivo, a sua felicidade, ela depende de algo que muitas vezes vai te falhar. Quanto mais eu tenho contato com latino-americanos aqui na Espanha, mais eu percebo que isso é algo muito presente na nossa cultura. E é algo extremamente tóxico, que no fundo fere não só as outras pessoas às quais você tá tentando pisar, como você mesmo. Porque, você, como eu disse, você sempre vai perder. Apareceu notificação aqui. Tá, ok. Pronto, saiu a notificação. Olha, aqui também as pessoas agem dessa forma. Se eu me dei conta disso, é porque eu vi esse tipo de comportamento no pessoal daqui. Eles têm esse mesmo tipo de atitude. Só que diferente. Talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas isso é uma visão pessoal minha. O pessoal aqui, ele tem muito orgulho da própria cultura. Para eles, a cultura deles é algo muito importante e muitas vezes superior à cultura alheia. Não estou dizendo que todos os espanhóis são assim. Por muito que eles digam que a tortilha de patatas é um prato maravilhoso, e de fato é um prato maravilhoso, eu vou seguir amando o meu prato de arroz com feijão, porque pra mim isso é o melhor que há. E estando aqui e eu tentando contestar o argumento das pessoas dizendo, não, peraí, você já provou um prato de arroz com feijão? E a pessoa provando um prato de arroz com feijão pensando, gente, o que tem de especial nisso? Pra mim é especial. E eu acho que é a melhor coisa do mundo. Mas eu não vou convencer uma pessoa que passou a vida inteira comendo
outro tipo de culinária, tendo outro tipo de comportamento, eu convencer que as coisas que eu gosto são melhores. Então eu percebi que por muito que eu lutasse, eu tentasse demonstrar o contrário, eu sempre ia perder. Não sei se eu tô me explicando bem. Isso aqui é uma luta sem sentido. E no Brasil, quando eu vivi nesse clima de competitividade constante, eu sempre me sentia ruim, porque por muito que tentasse competir, eu nunca conseguia ganhar. E era sempre aquele sentimento de perdedora. No momento que eu percebi que eu realmente sou uma perdedora, mas não tinha nenhum problema em eu não desenhar melhor do que a outra pessoa, eu não cantar melhor do que a outra pessoa, eu não me comunicar tão bem quanto aquela outra pessoa, eu fui uma pessoa muito mais feliz. A sua receita de risoto não precisa ser a melhor receita de risoto do mundo. Vai vir um italiano, vai bater na tua cabeça e dizer, não prepara assim, você tá fazendo errado. Se você tiver mais exemplos de atitude de pessoas perdedoras, você pode compartilhar aqui na seção de comentários. Sinta-se livre para se comunicar nesse vídeo. Sinta-se livre para poder deixar um comentário aqui no vídeo, um like, um dislike, o que você quiser, compartilhar, não. Seja muito bem-vindo. Então é isso, um beijo pra você e tchau. Sabe o que eu tenho e você não tem? Uma camiseta do Homer, diretamente da seção masculina do Primark. Meu pai amado, eu falo demais.